Conhecer Abrolhos é uma dádiva. Nós mais do que conhecemos. Deu até para ficar íntimo, porque a gente ficou lá por 12 dias. Quase 2 semanas aprendendo muito e vivendo uma experiência típica de isolamento no paraíso. Lá de vez em quando aparecia o barco novo, e aí então ia embora depois de 1 dia ou 2 no máximo. Às vezes eu ficava olhando para o horizonte para ver se aparecia algo novo, mas quase nunca passava um barco. O que naquele momento era maravilhoso. O fato de ter ficado 14 dias, incluindo a viagem, sem acesso à água doce, foi bem mais tranquilo por ter um dessalinizador, com certeza. Usamos a água como se estivéssemos perto do porto. Quanto à comida, já começava a faltar algumas coisas e a previsão era de entrar ondas que poderiam deixar bem menos confortável ficar por aqui. Então, resolvemos ir para Caravelas, que era, de qualquer forma, o nosso próximo destino. Mas ainda vamos voltar ao arquipélago e mostrar muito mais coisas interessantes que aprendemos por aqui. Vai ser um episódio maravilhoso, eu prometo. Mas não era só isso, nem era essa a principal razão. Tínhamos um importante compromisso em Paraty também. Então, precisávamos deixar o barco em algum lugar para continuar a fazer essa viagem por ônibus ou avião. Indo para Caravelas. Pô, foi uma dose boa de Abrolhos, né? Bem legal. E com dessalinizador ainda, pô, foi um conforto fantástico aqui, porque a gente não ficou... a gente sempre usa pouca água, mas a gente ficou muito mais tranquilo, como se tivesse uma coragem próxima à água. Melhor até, porque nem precisava buscar água. Isso foi bem legal. E é um lugar maravilhoso e a gente vai voltar. Eu não posso dizer que eu usei pouca água. E a poita soltamos mais uma vez, trocando de quintal. Esse aqui é um quintal que não se vê todos os dias. É realmente algo extraordinário. Já está dando saudade, mas em breve, muito em breve voltamos. Tinha um vento fraco, no limite do que vale a pena velejar. Mas para quem não tem pressa, estava ótimo. Nem toda velejada incrível é necessariamente confortável. Aliás, muitas das velejadas que eu mais tenho carinho na memória não foram. Algumas, para falar mais a verdade, ficaram mais legais depois que passaram. Mas essa aqui estava fantástica, o melhor de 2 mundos. Boa no dia e boa na mesma medida agora, lembrando. Ainda que o vento deu uma melhorada boa depois e ficou mais forte, o que fazia a nossa projeção de fazer essas 35 milhas até Caravelas ficar bem menor. E chegar mais rápido com esse mar, com esse céu, eu não tinha tanta certeza que era uma coisa boa. Que velejada, hein? Aqui o Parcel das Paredes eu acho que dá uma segurada nas ondas, apesar de... porque tem áreas ali de meio metro e tal, né? Segurando a maré, não sei, teoria minha aqui. Não tem muito vento também hoje, pode ser que esteja sem onda. E a gente já não consegue mais ver Abrolhos e também ainda não dá pra ver Caravelas, acho que deve ser bem plano Caravelas. Acho que a gente já tá a uma distância que se tivesse montanha já dava pra ver, só a visibilidade hoje tá maravilhosa. Eu já vi muita água azul, mas essa tem um tom diferente, mais claro. Só me lembro de ter visto aqui em Abrolhos. Olha a cor dessa água, cara. É muito azul. Estava curtindo velejar com essa mestra nova também. Eu tinha colocado ela no rio, mas essa era a primeira vez que eu botava ela para viajar em um través forçado, assim, quase contra o vento. O barco ia sozinho e eu só curtindo a música, que é o ruído da água batendo no casco e o vento passando pelas velas. Mas em algum momento a água foi ficando verde, conforme chegávamos na Barra de Caravelas. Eu entraria nela de través, mas logo o canal faz uma curva e seria contra o vento. Então eu tirei as velas. É complicado fazer bordos em um canal estreito que você não conhece ainda. Eu não sei, por exemplo, o quão largo ele é. Já tinha feito uma rota a partir de um track que eu peguei do Sanuk, que tem uma pequena marina aqui na cidade. Mas de qualquer forma, a barra é bem sinalizada, com boias bem evidentes. E não é muito rasa também. Como eu suspeitava, a costa de Caravelas é bem plana, praticamente nenhum morro. Por aqui entramos no rio que tem o mesmo nome, o Rio Caravelas, que na verdade é um estuário, com praticamente a mesma salinidade do mar. O seu fluxo é na verdade da corrente,
que sobe, desce e vai levando e tirando água do mangue. Apesar dessa barra ser super bem marcada, entrar em um lugar novo sempre requer muita atenção, o que entra em conflito com a vontade de olhar a paisagem, de ver um lugar pela primeira vez. Quase sempre um lugar lindo. Essa é a ilha de Pontal do Sul, que fica na frente da cidade e forma esse canal por onde estamos passando. Depois dela, entramos a bombordo no canal principal do Rio Caravelas, que leva à cidade, que é maior e mais largo do que eu imaginava. A Boreste é a outra barra, mas eu ouvi falar que é bem mais rasa e difícil. De qualquer forma, é uma paisagem muito linda para esse lado. Há um porto aqui que parece, pelo menos de longe, bem mantido, apesar de eu não ver nenhum movimento de navio nos dias em que eu estive aqui. E pelo canal dá para passar por Ponta de Areia, que ficou eternizada em uma música de Milton Nascimento. Havia uma estrada de ferro que ia de Minas até aqui, onde encontrava um porto que era mais movimentado na época. A ferrovia deu seus últimos suspiros em 1966, o que de certa forma influenciou muito o futuro econômico da cidade. A música, inclusive, canta essa mudança, dos trilhos arrancados, das praças vazias e casas esquecidas. Bem bonito, hein? Tô usando aqui o Peloto. É isso aí, mais uma casa, hein? Então foi no ritmo do Peloto automático que entramos na Baía Continental, dá pra dizer assim. Já que o primeiro lugar mesmo da Baía que a gente entrou foi Abrolhos, que é a Baía, mas ainda não deu pra sentir o clima. As margens do rio com coqueiros e mangues são muito lindas. Eventualmente aparece uma casa no meio de todo esse verde. E chegar na Baía sem coqueiros ia me decepcionar um pouco. Parece um lugar cheio de cantinhos para explorar. Apesar de eu não ter ouvido falar de muitas ancoragens por aqui, mas eu tenho certeza que há várias. Até que aparecem alguns navios, mas aparentemente abandonados. Especialmente essa draga, que parece já estar fora de operação há muito tempo. É um pouquinho na frente dela que vamos ficar, na Marina Sanuk. Ainda vamos mostrar muito essa cidade, super tranquila e linda que é Caravelas. Mas agora tínhamos que correr para um compromisso. Caravelas, vamos pegar um ônibus para Teixeira de Freitas, de Teixeira de Freitas para Vitória, de Vitória um avião para São Paulo e de São Paulo um ônibus para Paraty para fazer a flotilha do #Sal. Vai ser uma trabalheira, mas vai valer a pena. Que rodoviária legal. Será que era a estação de trem antes? Tem toda a cara. E foi uma viagem de umas 2 horas, um pouco menos, até Teixeira de Freitas, que foi bem interessante para conhecer um pouco do interior do sul da Bahia, digamos. Em Teixeira de Freitas fomos em uma churrascaria baiana e tivemos algumas horas de espera. Aqui esperando o ônibus de Teixeira de Freitas para Vitória. Chegaremos na Vitória. E aí pegar o avião ainda. Legal a cidade. A gente está aqui num lugar que é meio rodovia, assim, meio longe da cidade. Tem uma churrascaria. Daqui a pouco passa um ônibus aqui. E aqui esperamos no posto de combustível, que era bem tranquilo e tinha uma lua linda nessa noite, o que ajudou bastante para esperar. Até que o ônibus chegou e fizemos mais 9 horas até Vitória. Chegamos antes das 5 da manhã lá, então precisávamos matar um bom tempo antes do voo para São Paulo, que era no final da Praia, tarde. travesseiro, canga, mulher. Vitória. Só a gente tomou um café no Clericô, que é o que faltou aqui em Vitória. Mas a gente não imaginava que a praia era tão movimentada tão cedo. Coisa de gente saudável. Viagem dos plots que é assim, ó. E a nossa cama foi imaculada por uma atividade física saudável e sua movimentação. Como diria o Jorginho, o beat venceu. Mas já estava na hora de tomar um café no Clericô, um dos mais badalados da cidade. Todo mundo falou que era incrível. Faltou pra gente conferir no tempo que a gente teve aqui em Vitória. Tomar o famoso café da manhã da Curva da Jurema aqui. Que a gente vai ter umas horinhas em Vitória aí pra poder curtir um pouco. De ser acordado dormindo na rua ao luxo em poucos minutos. Horas se passaram, muitas horas. Estamos aqui para pegar o voo no VIX. Uma das melhores abreviações de aeroporto, eu acho que é essa, VIX. A cidade inteira usa. Só não é melhor do que o YYZ, porque é a música do Rush, só por causa disso. E aliás, a música do Rush, o ritmo é YYZ em código Morse. Muito legal, para quem curte Rush aí.
Minha mulher que tá cobrando agora, só sei o SOS, que é 3 curtos, 3 longas, 3 curtos. Quer que eu faça também? Lógico. Enquanto isso, a Marisca ficou no balanço e contratamos o pessoal da Marina Sanuk para ir lá algumas vezes ao dia. Brincar um pouco com ela, dar comida, trocar areia. Aí foram 2 horas de aeroporto e quase 2 horas de voo até São Paulo. Um voo cheio de raios na volta. Mas na real, até foi tranquilo. O voo conseguiu desviar no meio das nuvens e a gente não pegou nenhuma. Chegando em São Paulo, ainda tinham 7 horas de ônibus até Paraty, que era o nosso destino. Aqui estou em Paraty de novo, sempre um prazer. Esse último ônibus foi o mais cansativo, porque era mais difícil de dormir e tava meio ruim o ônibus também. Vou descansar um pouquinho pra flotilha. Essa foi a 12ª flotilha que eu já fiz. Dessa vez com a Flipboat Club, que é uma empresa muito legal, onde você pode ser dono de uma parte de um veleiro, através de cotas. Muita gente conheceu a vela através da flotilha, tem gente aqui que hoje, né, trabalha com isso, mora a bordo, né, e muitos outros que não estão aqui. E estou super feliz, além de trazer vocês aqui para junto com a Flipboat, que é muito séria, eu sei que vocês estão em excelentes mãos. Essa galera aí vai passar um fim de semana velejando conosco nos barcos da Flip. Uma galera que assiste o canal e quer saber como é passar um fim de semana no veleiro. Tivemos a chance também de ver vários amigos queridos aqui em Paraty. Eu e Ana pegamos o menor barco da flotilha, um Velamar 31. O balanço é o Velamar 34, o que me fez sentir em casa. Esse aqui, digamos que é o irmão menor do balanço. Mas dá para reconhecer o balanço aqui em várias coisas. Haviam vários outros barcos bem maiores. No total saímos com 9 barcos e 17 cabines. E mais outros cotistas da Flip que foram junto. Uma das coisas legais das flotilhas que eu fiz foi colocar em contato pessoas que têm muita experiência com outras que nunca entraram no veleiro antes ou entraram poucas vezes. Muitas das pessoas que eu conheço, algumas que entrevistei e hoje moram em veleiros, tiveram na flotilha a sua história de alguma forma. Eu acho que é uma forma muito legal de ter uma primeira entrada na vela. E colocar um monte de veleiros velejando junto é sempre bem legal. Meu, queda de leme, é gostoso de velejar, né? Que legal, o barquinho anda, meu. Bonitinho, limpinho. Apertou a rajada. Acho que eu vou começar, acho que eu vou fazer um bordo aqui antes que fique sem vento mais ali na frente, que eu já tô vendo, ó. Então, vocês vão ver agora uma manobra. Inevitavelmente, sempre que rolam vários barcos desse tipo, acaba rolando uma regata. Não tem como não. O que, além de ser divertido, ensina muito a todos e também força a gente a velejar mais e não usar tanto o motor. Por exemplo, para sair contra o vento aqui em Paraty. Eu sei que realmente demora bem mais tempo, porque você tem que dar vários bordos, mas é parte da viagem, é maravilhoso. E foi muito, muito legal ter cruzado com o veleiro Adventus, que afundou, foi ao fundo do oceano e foi recuperado quase que milagrosamente pelo Beto e pela Joyce. Milagrosamente não, porque foi fruto de muito trabalho deles e muita garra. Esses dois com certeza são um exemplo de superação. Nesse dia, boa parte dos barcos que estavam velejando em Paraty foram a Flip e o Hashtexal que colocaram na água. E aí, chefe de flotilha? Tá beleza, né? Tá uma belezinha. Tá muito bem. Também com um monte de skipper de experiência, mais tranquilo também, a galera já sabe o que fazer. Sabe? Velejar por velejar é bom demais. Mas com mais gente assim, comparando a performance, é mais legal ainda. Tem um pouquinho de competitividade, é verdade, mas é uma coisa boa. Quem veleja bem despreocupado acaba que não sabe, às vezes sofre desnecessariamente, ventos que podia não sofrer, podia saber regular melhor. E isso você só faz procurando a perfeição. Melhorando, tentando tirar o máximo do barco, que não é necessário, não é destruir o barco, é pelo contrário, às vezes. Ser gentil com ele, saber regular direitinho, entende? Por exemplo, contra o vento, a gente não está brigando contra o barco, a gente está fazendo ele andar bem reguladinho, no melhor lugar. E em uma dessas esquinas de Paraty, quem encontramos? A Miri e Marina Klink no Paraty 1. Isso aí foi para coroar o sábado.
navegando ali contra o vento com o aerorig, foi algo maravilhoso de ver. Uma parte muito importante da vela e da náutica brasileira foi feita por esse barco e por quem está dentro dele. Então dá um arrepio na alma ao cruzar bordos com ele. A gente tomou uma rota diferente do resto dos outros barcos, abrindo o bordo um pouco mais para o norte. Eu sabia que ia ter mais vento por lá, e o nosso barco era o menor, e teoricamente é o que anda menos, eu precisava ganhar alguma vantagem. Encontramos o pessoal da Eleuteria também, que entrevistei no 236. Tá ganhando, marido? Tá ganhando? Não, você tá indo bem, você tá bom. Tá fazendo bonito. Os barcos maiores, eles vão dar mais, né? Então tá se entregando. O mais legal é que cada barco é um mundo, um ângulo diferente. Essas imagens são de pessoas que estiveram na flotilha e mandaram pra mim depois. Eles estavam em outros veleiros. Então, chegamos na Ilha da Cutia, a mais clássica das clássicas ancoragens de Paraty. Olha aí a bagunça da flotilha. É o pessoal da Flip Boat. Esse pessoal aí tem cota. E a galera toda animada aí, ó, parando contra a borda, cada um fazendo seu churrasco. Uma das coisas mais legais da flotilha é que a família inteira participa. Velejar é maravilhoso e muita gente tem um veleiro só para isso. Mas o veleiro pode ser muitas outras coisas para seu parceiro ou para seus filhos. E um fim de semana assim tem algo para todo mundo. Fica famosa! Passa o Instagram de todo mundo e faz isso. Qual é que é a história? Ele tinha um cavalo. Aí ele viu tanto esse episódio que ele botou um mato, o cavalo andou pra caramba e falou: vou comprar um veleiro. Olha lá, chegou o abastecimento aí, ó. Uhul! E aí, tudo jóia? Os deuses, ó. Parabéns, show de bola. A gente foi abraçado nesse flutuante boiando até a Jubarte e Alegria. 2 barcos que eu já entrevistei a tripulação aqui no #Sal e que estavam fazendo outro churrasco juntos, um ao outro. Depois fomos rebocados a motor de volta. Foi também a minha primeira experiência fazendo wakeboard. Quer dizer, mais ou menos, porque eu tava na prancha de stand-up, na verdade. Caiu bastante, mas até que deu para aprender um pouco e brincar. Mas tenho bastante a aprender ainda. Tenho que agradecer ao Ricardo e a Fernanda da Eleuteria por terem insistido para fazer isso também. Não sei se um sábado fica muito melhor do que isso. Pelo menos, não com frequência. No outro dia de manhã, estava tudo bem mais calmo. Acordei aqui na Cutia, desse Velamar 31, que é tipo uma versão reduzida do balanço, e que é muito legal. E você pode ter essa experiência de acordar aqui no seu barco também, com a Flip Boat Club, se você tiver uma cota desse barco, que é uma fração do que seria ele sozinho de verdade, e não só para comprar é uma questão, mas a manutenção também. É muito mais fácil fazer manutenção nesse barco, tanto porque você está dividindo com várias outras pessoas, porque também tem uma galera que conhece os fornecedores, conserta algumas coisas. É uma forma muito mais inteligente de usar um barco e mais fácil de manter também. E eu achei genial esse barquinho para quem quer começar na vela com investimento pequeno. É bem legal. E se você quiser comprar um barco só seu, depois você vende a cota e compra outro. Ou uma cota num barco maior também. Eu tenho que agradecer bastante a Flip Boat Club e todos que participaram da flotilha também por tornar esse fim de semana algo tão mágico e não deixar morrer essa tradição da flotilha. Ter um barco dividido com outras pessoas é uma forma bem inteligente de ter um veleiro dependendo do uso. E todos esses barcos que participaram da flotilha têm cotas à venda. Dá para ter vários fins de semana mágicos como este por ano. Se você quiser saber mais como funciona isso, entre em contato com eles no Instagram que aparece aí na tela. Foi um fim de semana bem legal com a flotilha aqui, foi maravilhoso. Estamos velejando para outra ancoragem, dessa vez com bem menos vento, mas com os barcos bem mais próximos também, o que foi bem legal. Passamos o domingo na Praia do Engenho, comendo aqui na praia, antes de voltar para a marina. Uma versão mais tranquila do churrasco de ontem, para começar a descompressão necessária para a viagem de volta.
Então, foi a hora de ir embora. A Ana ficou mais uns dias no Sudeste para ver a família, e eu tive que voltar direto para Caravelas. Vão ser só alguns dias, mas que vão dar saudade. Toda partida é um vazio. Um vácuo que puxa coisas novas, que podem ser melhores ou piores. Depende um pouco do mundo, do acaso e também das suas escolhas. Esse caminho adentrando o território da terra, que eu troquei pelo mar fazia alguns anos, serviu para lembrar de coisas que sinto falta e outras que não quero mais. É tudo pronto, é tudo mais fácil, mas há uma certa artificialidade em tudo. Tudo parece um template de onde você se encaixa. E se não se encaixa, e aí? Aí deu um jeito de se encaixar. Cheguei em Teixeira de Freitas, falta ainda o último passo até Caravelas. Cansado já. Esses aí são os ônibus que vão pra lá, 6h20. Achar um lugarzinho pra comer alguma coisa rápido. Pior que, pô, cansativo pra caramba, né? Tô bem cansado. Mas sabe aquela música lá? Amanheceu, peguei a viola, pus a sacola, fui viajar. Eu fico meio que na cabeça com esse tipo de sentimento, assim, de viajar. Eu gosto. Bacana. Tem um glamour. Glamour não. Tem uma fantasia, que é bacana. Mas é óbvio que não é só ruim. Praticamente tudo que acontece na humanidade é em alguma cidade por aí. Só talvez não seja mais pra mim. Teixeira de Freitas, não tem mar. Veio meio de brinde, assim, né? Eu tô conhecendo a cidade. É diferente ver essa vida urbana e terrestre um pouco de fora. É uma perspectiva que faz eu enxergar coisas que eu não enxergava. Mas o mais importante nem são essas coisas nas vidas de outras pessoas que você enxerga assim. E sim, que coisas não enxergo hoje na minha. Embora bem mais difícil, talvez seja essa uma coisa que todos nós deveríamos trabalhar mais. O vazio do trilho dê lugar à estrada, aos carros. Falta pouco. Tá quente pra caramba. Foi-se embora a ferrovia Bahia-Minas. Entrou uma rodovia qualquer no lugar. Dá pra escutar a música do Milton Nascimento na mente. Marisca! Você tá aí, Marisca? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Que lindona, que lindona. Essa é a hora de eu estender o chapéu para você como um artista de rua. Os episódios vão ser sempre gratuitos para todo mundo assistir no YouTube, mas se você acha que o conteúdo merece, se você pode e se você quiser ajudar, clique no link que está na descrição e que aparece aqui na tela também. O Apoia-se é um site que a gente já usa há 8 anos e é super confiável para deixar sua ajuda. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você tem vários benefícios. A gente está sempre bolando coisas novas para os apoiadores, porque são vocês que garantem que o canal continue independente e que a gente consiga fazer única e exclusivamente conteúdos que são importantes, que são feitos pensando em você. Muito obrigado e até domingo que vem. Ou lá no grupo de apoiadores nosso no Telegram, se você resolver ajudar também.